Para quem acordou, para quem ainda não acordou, você está na igreja. Eu não sei como você chegou aqui, mas você abriu o olho e percebeu que está na igreja, amém? Bom dia para você também. O som está estranho, para mim está horrível. Me ajuda. Aleluia. Você está bem? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, já faz algum tempo que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu tenho meditado, eu fui tratado, e nós vamos falar sobre aquilo que Ele deseja falar conosco essa manhã, e eu creio que vai alcançar o teu coração. Eu e você precisamos compreender, o congregar é sempre para nos desenvolver. Se você vem à igreja, e o fato de você vir à igreja não tem transformado você, alguma coisa tem que estar com problema. E se desse altar, desse lugar, é a palavra de Deus, que de alguma forma te confronta, e você não muda, você precisa se abrir para a mudança. Amém? Aleluia. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez um pastor, hoje ele está fazendo um excelente trabalho em Guaratinguetá, e ele disse: dificilmente você vai entrar em uma igreja Verbo da Vida e não vai ser confrontado em um culto. Aí eu não sei se isso te anima ou te entristece. Porque, queridos, se a palavra de fato ela vem de encontro ao nosso coração, é porque nós enxergamos em nós a necessidade de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Amém? Porque de verdade, se a palavra passasse a mão em tudo que nós estamos fazendo e vivendo, a gente não cresce. Nós estamos sendo desenvolvidos e amadurecidos. Amém? Você não precisa abrir, mas antes de eu falar, queridos, nós vamos a partir desse próximo ano, nós vamos dar início a um projeto que está no meu coração já faz algum tempo. Então a partir de 2023, provavelmente em fevereiro, nós vamos começar a fazer o culto nas casas. Amém? Amém. Então, esses cultos, eles não vão ser ad eterno, nós não estamos fazendo célula, nós não estamos fazendo grupo de crescimento e avanço, não é isso. O projeto que Deus colocou no meu coração, e eu posso até explanar isso para vocês melhor numa outra ocasião, mas em resumo, nós vamos ficar na casa por 3 meses. Por 3 meses. Me dá um de mão, por favor. Me dá o microfone de mão. Tá? Então, vocês ouviram até onde? Estou brincando, sei que vocês estão ouvindo. Então, nós vamos fazer o culto na sua casa por 3 meses. E tudo que nós precisamos é que você ceda a sua casa por 3 meses. Aleluia, pronto. E tudo que eu preciso que você faça é ceder a sua casa por 3 meses. Ok? Então nós vamos ficar por 3 meses lá. E a ideia é que nós ensinemos a palavra, que nós preguemos, e as pessoas que forem convidadas àquele lugar, ela vai ter oportunidade de ouvir a palavra que você ouve, de amar a visão e amar a Jesus como você ama, e vir para a igreja. Então nós não queremos fidelizar essa pessoa à sua casa. Nós estamos dando a oportunidade que ela ouça a palavra por esse período. Depois desse período a gente sai de lá e vai para uma outra casa, podendo voltar para sua casa amanhã ou depois, em uma outra ocasião. Amém? Então o que nós vamos precisar? Nós estamos de fato estruturando isso e esse projeto. Isso Deus tem confirmado de diversas formas, querido. E eu creio que vai ser um novo tempo na vida da nossa igreja. Amém? E aí eu preciso que você vista essa camisa. Como, pastor? Cedendo a sua casa. Amém? Então eu moro no condomínio, eu moro na rua, eu moro no apartamento. Pastor, na minha casa não cabe, porque se o sol chega de manhã eu preciso sair. Não cabe eu e o sol dentro do mesmo ambiente. Mas você mora num prédio e tem um salão de festas. Então a gente pode ver de alugar o salão de festas para fazer o culto. Amém? Vai acontecer às terças-feiras. Pastor, eu não consigo receber na minha casa, mas eu posso abrir a minha empresa. E aí eu posso chamar os funcionários, a família dos funcionários. Ok, é uma opção também. Amém? Queridos, nós estamos orando por isso. E eu tenho certeza que os seus vizinhos, amigos, familiares vão ser alcançados. Porque talvez nós tenhamos a dificuldade de trazer as pessoas para a igreja. Mas na sua casa ela vai. Nem na sua casa ela vai? É que você é chato, não?
A ideia... Então, na sua casa ela vai. E a ideia é que essa palavra alcance ela lá. Amém? Eu espero que você fique mais animado que isso. O problema é seu, agora eu pego vocês na palavra então. A palavra ia ser de acordo com a feedback de vocês nessa parte. Mas como vocês não corresponderam, eu estou brincando, querido. Mas isso vai acontecer, amém? Então nós vamos fazer esses cultos às terças-feiras. Não é que todo culto no lar vai virar uma casa. Então a casa que foi cedida para a igreja vai ser cuidada pela igreja. Então nós vamos ter pessoas lá ministrando louvor, nós vamos ter a administração da palavra, nós vamos ter uma equipe para acolher as pessoas que vão até aquele lugar. Eu estou com uma expectativa muito, muito grande para esse projeto e para aquilo que nós vamos viver. Amém? Eu creio que é dessa forma que a palavra da fé vai chegar em Mogi, vai chegar em Suzano, Poá, Santa Isabel, Itaquá, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos, te damos graças, Pai, porque somos a tua família, somos os teus filhos, habitamos no teu reino, que os nossos olhos possam ser cada vez mais abertos, iluminados para compreendermos, Pai, a realidade de viver nesse reino que estamos inseridos hoje. Eu oro, Pai, pela tua unção de maneira poderosa se manifestando aqui essa manhã. E o teu Espírito nos convencendo daquilo que precisa ser convencido, Pai. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas seremos sacudidos pela tua palavra, Pai. Seremos acrescentados, amadurecidos, Pai. Porque de fato estamos avançando e como cantamos, nada, Pai, nada, nós não desviaremos, nós não olharemos para nada que não seja além do Senhor. Nós estamos olhando os fitos para o Senhor, Pai. E por isso estamos tendo triunfo na nossa caminhada. Por isso estamos avançando. Eu te dou graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acredito que todos vocês, ou se não todos, a grande maioria, conhece um texto que está em Lucas, capítulo 6, o verso de número 38, você não precisa abrir, mas diz assim: dai e dar-se-vos-á boa medida. Você conhece esse texto? Conhece? Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A parte A do versículo. Você crê nisso? 3 pessoas creem. É maravilhoso, eu não sei se você já foi na feira ou em lugares que tem aqueles sacos, que geralmente ele vem farinha, vem grãos, geralmente vem muita coisa ali dentro. E o que o texto está dizendo é, quando você dá, será dado a você, e ele dá uma conotação que seja talvez mais fácil a gente entender. Boa medida, recalcada. Sabe quando você põe num saco e você faz assim, e bate ele no chão, e ele vai se acomodando e dá para você pôr mais? Ele está dizendo que quando você dá, você vai receber, e aí ele vai dando esses comparativos. Você vai receber à medida que sempre dê e caiba mais. Amém? Não é maravilhoso isso, querido? É maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus é justo, e tudo aquilo que você planta, você colhe. Amém? E a Bíblia está dizendo aqui, você não vai colher de qualquer jeito. Se você der, você vai colher em grande estilo, em grande quantia, em abundância. Amém? Agora, nós somos tendenciosos a achar que isso só funciona para coisas boas que nós colhemos. E aqui talvez a gente comece a nossa ministração, porque esse texto não está falando que você está colhendo coisa boa. Acabou, amém? Eu quero que você abra comigo, por favor. Lucas capítulo 6, nós iremos ler os versos de número 37 e 38. Pode colocar o tema na tela também, por favor. Quem achou, diga amém. Misericórdia. Quem já usou essa expressão? Todos nós já usamos, não?
é muito uma expressão de crente. Eu não gosto muito dessa expressão crente, mas geralmente os cristãos, e até foi ganhando muita força na boca de todo mundo, porque misericórdia conota uma coisa de, meu Deus, né? Qual é o entendimento que nós temos para misericórdia? Me ajuda aí. O que mais que misericórdia? Vai, eu sou um gringo e você está tentando explicar para mim o que misericórdia quer dizer. Vai. Só o pastor Toninho está aqui hoje. Tenha compaixão de mim. Tenha piedade. Me ajude. Só Deus na causa. Amém. Aleluia. Mas você achou o texto? Diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis. Perdoai e serais. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Querido, eu tenho certeza que eu e você, para a parte, pastor, então se eu ofertei, vai vir colheita, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente. Mas se eu julguei, ó Pai, que não recaia sobre mim esse meu julgamento. E o texto é maravilhoso, porque ele não está falando de outra coisa senão o julgamento. Eu estava vendo uma mulher esses dias na internet colocando, e ela faz uns videozinhos de sátira, eu acho bem legal, o humor dela é meio legal. E aí perguntaram para ela se ela tinha feito faculdade, e ela disse, eu comecei uma, mas não terminei, eu fiz outra e não terminei também. Aí ela diz, e eu comecei a fazer direito, mas aí veio a internet e eu percebi que eu poderia exercer juiz, eu poderia ser juiz sem nem ter feito direito. Então eu tranquei a minha faculdade e hoje na internet eu julgo todo mundo. Queridos, a Bíblia não dá para nós pegarmos da Bíblia aquilo que nós queremos e deixarmos aquilo que não queremos. De fato nós fazemos isso, e é triste, porque a Bíblia é um pacote completo que nos abrange de A a Z, de ponta a ponta. A Bíblia tem suporte para nos fazer avançar em todas as áreas. Eu achei muito bom, ontem nós tivemos um encontro de casais aqui, e o pastor Toninho e Silvana estavam falando, e foi algo legal, não que nós não soubéssemos, mas caiu de uma forma diferente, porque ela disse, nós utilizamos da fé para pagar boletos, para ser sarados, para orar por pessoas, para que elas sejam curadas, mas muitas vezes não estamos exercendo essa mesma fé para restaurar o nosso relacionamento, o nosso casamento. E nós precisamos entender que a palavra funciona em todos os aspectos. Então não dá para eu e você crer para a prosperidade. O pastor Maico, isso mesmo. O pastor Maico subiu aqui hoje. Vamos reconhecer pelo chamado já, né? Então o Michael chegou aqui hoje e ele falou a respeito de restituição, de prosperidade. Você crê nisso? Eu creio nisso, querido. A nota que eu tenho para o culto da noite é mais ou menos nessa pegada aí. Vai ser um tempo bom também. Se você está vindo de manhã, vem de noite. À noite o pastor vai estar mais bonzinho. Estou brincando. Mas queridos, nós não podemos dizer, Senhor, eu quero a saúde divina. Eu creio na minha cura. Mas eu não creio que se eu julgo, eu sou julgado. Não tem como. É tudo o mesmo pacote. E a Bíblia está dizendo que se você julga, você vai ser julgado. Se você condena, você vai ser condenado. Você está aqui? Aleluia. Eu vou ler um texto para você, não precisa abrir, mas diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos.
Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. É maravilhoso porque em Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo, ele fala de como nós estávamos perdidos, de como nós estávamos condenados, pecadores, condenados ao inferno, mas ele diz, Deus, sendo rico em misericórdia, prova o seu amor para conosco. Se eu e você estamos aqui é porque somos, e fomos, e seremos, fruto da misericórdia de Deus. Agora, querido, você precisa entender, você não vem para o Evangelho para se parecer com o seu ídolo da música. Você não vem para o Evangelho para se parecer com o seu ídolo ministro. Você vem para o Evangelho para se parecer com Jesus. Porque até mesmo aquele que você tem fortes emoções, ou é uma referência para você, essa pessoa também está crescendo. Nós precisamos crescer em misericórdia. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, a respeito de eu e você não nos amoldarmos com esse século. Quem aqui já fez bolo? Quando você pega, eu já fiz bolo de banana, uma delícia. Minha mãe que me ensinou. Quando você faz bolo, você unta aquela forma, você pega a massa não vem dura já, não vem assada. Você joga ela na forma, o que ela faz? Ela se amolda à forma, não é assim? O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que eu e você não podemos nos amoldar a esse mundo, a esse século, a esse sistema. Porque se nós fizermos isso, o que esse sistema está vivendo vai de alguma forma tomar todos os lugares da nossa mente. E aí não tem como, querido, você vai pensar como todos estão pensando. E o Evangelho é justamente a contramão disso. Se todos pensam assim, porque não penso, estou na contramão. Eu lembro que há um tempo atrás, ministrando para jovens, eu disse, se você é alguém super bem aceito, acolhido, e ficam super à vontade com você na roda, onde todos são ímpios, tem alguma coisa errada com você. Não, pastor, é que eu me fiz de ímpio para ganhar os ímpios. Perigoso, hein? Perigoso. Então, existe uma expectativa da parte de Deus que eu e você sejamos semelhantes a Ele. E a Bíblia diz que Deus foi misericordioso. Olha o que o nosso dicionário diz acerca de misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Eu e você precisamos andar em misericórdia. Mas pastor, e se fulano está vivendo o que está vivendo por estar colhendo o não ter plantado misericórdia? Lembre-se, você também está plantando. Entenda uma coisa, querido, quando eu e você deixamos ou observamos a vida de alguém e disse isso que ele está vivendo é colheita, mas você não planta diferente na vida dele, você está plantando errado, e quem planta errado, colhe errado. A minha e a sua vida e conduta é um constante plantio. A questão é o que eu e você estamos plantando nesse tempo todo.
Mateus capítulo 7, verso de número 1 ao número 5 diz: Não julgueis para que não sereis julgados, sejais julgados. Põe para mim, por favor, Mateus 7, eu estou lendo na área mesmo. Pode ir, vai confiante, vai confiante. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Olha que coisa interessante que o texto está dizendo. Você vai julgar e você vai ser julgado. E aí, queridos, preste atenção, porque essa posição não é minha e nem sua. E ele está dizendo, quando você tentar tirar o cisco do olho de alguém, é como se você tivesse assim, ó. Imagina isso dentro do meu olho. E aí você diz assim, ei, deixa eu ajudar você. Deixa eu tirar um negocinho aqui dentro do seu olho. Nossa, cara, olha, isso que você está fazendo é errado. A Bíblia diz que você não é nem de capacidade de olhar corretamente, por não ter olhado para você primeiro. Você já reparou que quando o apóstolo Paulo está falando da ceia, ele não diz examine-se a pessoa ao seu lado, e depois disso participe da ceia? Ele diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo, porque essa deve ser a minha e a sua condição o tempo todo. Porque se cada um de nós olharmos para nós mesmos, a coisa flui bem. O problema é que nós queremos olhar para o outro, arrumar o outro, julgar o outro, não ser misericordioso com o outro. Você está aqui? Querido, nós estamos caminhando para essa frieza. A Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, que nos fins dos tempos, e nós estamos caminhando para isso, você sabe disso, Jesus está voltando. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, e eu já vi pessoas se acomodando nisso, dizendo, pastor, nem adianta, a Bíblia diz que o amor se esfriaria. Agora, querido, preste atenção, porque a Bíblia não diz que seria o meu e o seu amor que se esfriaria, ela diz que seria o amor no mundo. As pessoas seriam indiferentes, egoístas, avarentas, ingratas, idólatras. Ela diz que esse seria o cenário. Agora lembra que eu falei que você estamos na contramão do mundo? Se o mundo caminha para isso, eu e você precisamos estar na contramão. Querido, a ideia do cancelamento nunca esteve tão forte. Então você numa hora é ovacionado, numa hora você é jogado lá em cima, e todo mundo te aplaude, e daqui a pouco, cadê? Você ouviu falar? Não sei, acabou, não. E o problema é que isso está acontecendo conosco. Eu disse a vocês, eu fui muito ministrado, e estou sendo ministrado há algum tempo. Não posso dizer para você que eu já estou totalmente crescido nessa área. Como eu disse, nós estamos sendo desenvolvidos, precisamos crescer em misericórdia. Porque o tempo todo estamos sendo provados nisso. Eu conversava com algumas pessoas, e você já me viu falando sobre o medo, e eu acredito, eu nunca enxergo o medo com bons olhos, ok? O medo para mim, ele é uma porta que se você abrir, você está abrindo ele, ou você abre essa porta para que outras coisas cheguem. Um exemplo, não pastor, é que eu tenho muito medo de barata. Eu não olho, eu não enxergo que o seu medo é o medo de barata. Eu vejo que a porta para o medo está aberta. E hoje você tem medo de barata. Mas como essa porta está aberta, amanhã você pode ter medo de muitas outras coisas. Vocês estão aqui? Eu enxergo a falta de misericórdia assim também. Eu enxergo que se eu e você não guardarmos ou vigiarmos isso em nossas vidas, nós vamos ser cada vez mais frios, quando na verdade nós deveríamos ser cada vez mais amorosos.
Vocês estão aqui? Então hoje eu não sou... Eu estava conversando com a minha esposa, querida, esses dias atrás, faleceu um homem que se tornou conhecido por ter cometido um crime há anos atrás. Ele havia se alinhado, pelo menos era o que dizia as mídias, ele havia se alinhado, ele agora estava à frente de uma igreja ou numa igreja, e de repente ele teve um infarto, se eu não me engano, e faleceu. E aí conversando com algumas pessoas, o ser humano ele é tendencioso a não se compadecer, porque um dia ele fez o que fez. Você está aqui? Não, você vê que fulano morreu? Morreu, mas você lembra o que ele... Então nós rotulamos. Se eu perguntar para você, quem foi Davi? Qual título você dá para Davi? Hã? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas você sabia que Davi adulterou? Você sabia que Davi matou? Não, pastor, não foi ele que matou, mas ele botou um homem à frente lá para morrer. Vocês estão aqui? A questão é que a gente sabe dar títulos melhores, ou não rotular as pessoas pelos problemas dela. Mas a gente faz isso quando a gente quer. A gente faz isso quando o nosso nível de misericórdia está de fato aguçado ou nivelado de acordo com a palavra. Porque nós podemos olhar para alguém e dizer, esse aqui é um adúltero. Ou olhar para essa pessoa e dizer, é um grande homem de Deus, porque ele foi transformado. Olha o que a palavra fez com ele. A questão é que à medida que você mede, você vai ser medido. Não tem a ver com o que a massa está dizendo, não tem a ver com o que todos estão dizendo, tem a ver com o que você faz, com o que você fala, ou com a medida que você tem medido. Quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel, que matou. Moisés matou. Mas queridos, a Bíblia de ponta a ponta, a Bíblia diz que Deus veio para os fracos, para os doentes, para os que precisam dele. A questão é que até ontem nós estávamos sangrando, hoje você estancou, o seu sangue parou, não está mais sangrando. A gente olha e diz, nossa, olha, tudo sujo de sangue. Você estava sujo de sangue até ontem. Até ontem você fazia o que hoje você está apontando e dizendo, nossa, ele ainda faz. Quem foi que botou você nessa posição? De apontar e dizer que fulano faz ou deixou de fazer? Querido, eu e você não fomos criados para rotular ninguém. E aí eu peguei esse óculos aqui, ó. Não para você ver quão bonito eu sou, mas para você entender. Eu não entendi a risada, gente. Para tudo nós vamos poder olhar com esse olhar natural que todos estão vendo. E todos vêm do seu lado e dizem, você viu o que fulano fez? Fulano caiu, fulano errou, fulano roubou, fulano matou. Ou a gente pode olhar e dizer, cara, não é assim que Deus vê ele. Não, se você olhar com esse olhar, você também condena, você também não tem misericórdia, você também não ama, mas quando você olha com o olhar da graça, da misericórdia que Deus te alcançou, você pode olhar para essa pessoa e dizer, não cara, ela é uma potência para Deus, ela é uma pessoa valiosa para o Senhor, esse meu irmão pode fazer muito ainda, em nome do Senhor Jesus. Mas o sistema vai tentar de alguma forma nos tornar essas pessoas que olham e julgam. E querido, sabe, de repente você pode estar ouvindo isso, dizendo, não pastor, mas eu sou misericordioso. Eu sou alguém que eu não fico olhando para a pessoa e dizendo, nossa, olha o que fulano fez. Eu geralmente olho quando eu sei de uma situação que aconteceu, eu me compadeço da pessoa, eu sinto compaixão mesmo, eu oro por ela. É mesmo? Amém. Mas sabia que você erra, e talvez esteja errando ainda mais quando você compartilha do erro do outro com alguém? Isso é matar a influência de uma pessoa para outra. Então talvez você seja essa pessoa que fulano adulterou,
Poxa, cara, vacilou. Que mancada, mas amém. Existe restauração em Deus, existe cura em Deus. Deus pode restaurar, Deus pode sarar. Mas aí você chega para fulano e diz: ei, você viu? Ciclaninho adulterou. E aí isso que você julga ser, e talvez você esteja na posição correta, porque você foi um fofoqueiro. Você está aqui? Porque você foi um fofoqueiro, você matou a influência daquela pessoa para aquela pessoa que ouviu o que você falou. E você está pecando. Amém. Eu ouço os anjos. Ah, pastor, eu não ligo para isso. Ok, a colheita vai vir. O problema é que ninguém liga até colher. A hora que colhe, você clama por misericórdia. Mas princípio é princípio. Mas todo mundo apontou, Eu me lembro uma vez que eu não sei, teve uma fase da minha vida que todo acidente que acontecia, eu estava perto, né? Era um negócio incrível assim. Bateu um carro, capotou um caminhão, bateu uma moto, eu estava lá. E aí, como eu sou meio proativo, eu já parava o trânsito, já organizava, era um negócio até meio... Chegar no céu, eu vou perguntar para o Senhor por causa disso. Eu já me vi dando ordem para a enfermeira: vai lá e faz isso, isso e isso, e vem você para cá, desvia o trânsito, joga areia nesse óleo. E quando eu paro, eu falo: oh meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Mas acontecia assim com muita frequência mesmo. Parou, geral. Acho que meu ministério nessa área acabou. É um novo tempo. Mas eu me lembro uma vez que teve um acidente de moto, e aí nós estávamos lá, eu pedindo: afasta, deixa ele respirar e tal, não mexe no capacete. E veio uma mulher, desesperada. E ela veio: sai, empurrando todo mundo e chorando. Sai, é meu filho. A hora que ela empurra o último, que ela chega, ela olha e diz: ah não é meu filho não. Virou as costas e saiu andando. Aí o pessoal da roda quis dar uma surra nela. Porque diz: por que não é seu filho, você não tem misericórdia? Não, moça. Vocês estão comigo? É exatamente o que está acontecendo. A gente olha os cristãos perseguidos na China, mas a China está longe, pastor. No Brasil ainda não. A China está... Não faz figurinha disso não. Parei. Quem fizer figurinha, a gente vai conversar sério. Vocês conseguem entender? Então aquilo não está acontecendo lá, mas lá é longe. Aí começou a chegar mais perto. Mas está chegando mais perto. Ah, é? Querido, entenda uma coisa. É o tipo de ministração que não é no coletivo, isso é individual. Essa ministração que você quiser pôr no fonezinho, ela é para você. Porque é o tipo de coisa que o marido não planta para a esposa. A mãe não planta para o filho. Isso quem planta é o próprio ser humaninho. Você, ser humaninho na face dessa terra, é quem planta misericórdia para colher misericórdia. Não plantou, se lascou. Simples assim. Se eu pergunto para vocês, quem foi Jonas? Não é interessante, porque Jonas, ele ficou conhecido como o homem que desobedeceu ao Senhor, não foi? Então Jonas, e a gente conta para as nossas crianças, Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis, porque ele não quis ir para Nínive. E aí, se você dá um zoom um pouco maior em cima dessa história, só teve um motivo pelo qual Jonas não quis ir para Nínive. Porque ele não era misericordioso. Então ele desobedeceu, porque ele sabia. E você vai ver isso lá no capítulo 3 e no capítulo 4. A Bíblia diz que Deus manda ir para Nínive, ele vai para Tarsis. No barco, quase o barco afunda, ele é jogado fora, o peixe vem e engole. 3 dias lá no peixe. Então se arrepende, e o peixe gospe ele em Nínive. A Bíblia diz que Nínive tinha 3 dias de caminhada. Então ele começa andando por Nínive, dizendo: arrependam-se, vai vir o juízo, 40 dias, tudo isso aqui acabou. A Bíblia diz que a cidade começa a se arrepender.
Arrependimento alcança a misericórdia de Deus, ainda nos dias de hoje. Tudo que eu e você precisamos fazer, se pecamos, se erramos, se caímos, é nos arrepender. A primeira ministração de Jesus foi essa: arrependam-se. É chegado o reino de Deus. Ele veio anunciar um reino totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui. Então ele disse: se você se arrepende, você acessa o meu reino. Mas amém, então ele anda por Nínive dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Isso chega até o rei convoca jejum, bota a roupa de saco, era a maneira deles de se humilhar, reconhecendo a grandeza de Deus. E então toda a cidade se arrepende. Aí o capítulo 3 vem e diz que Deus então não destrói mais Nínive. E sabe o que aconteceu com Jonas? Ficou revoltado. Jonas ficou revoltado. E ele vai discutir com Deus. Porque ele sai da cidade e se senta, esperando a destruição da cidade. Quando a cidade não é destruída, ele começa a brigar com Deus, dizendo: está vendo? É por isso que eu não queria vir. Olha que absurdo. É por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que se eles se arrependessem, o Senhor ia cuidar deles. Olha, que profeta. Aí a Bíblia diz que Deus conversa, e Deus é maravilhoso, porque Deus conversa dizendo: Jonas, eu não estou te entendendo, cara. Eram 120 mil, querido. Nínive tinha 120 mil pessoas. Jonas queria que todas elas morressem. Sabe por quê? Porque ele conhecia o pecado delas. Ele sabia o que aquela cidade estava fazendo. Ele sabia que aquilo de alguma forma estava entristecendo Deus. Mas Deus estava disposto a perdoar. Jonas dizia: por mim, sentencia, morre todo mundo. Deus dizendo: ei, ainda bem que não é por você, é por mim. Por mim eu acredito, eu restauro e eu faço acontecer. E aí então Jonas vai, monta um casebrinho para ele. E aí Deus faz crescer uma planta que faz sombra sobre a cabeça de Jonas. E a Bíblia diz que no capítulo 4 ele acorda e ele olha aquela planta e ele fica feliz. E ele dá glória a Deus, ele diz: obrigado. Olha, Deus fez crescer essa planta aqui para mim. Ele ficou muito feliz. No outro dia veio uma larva e comeu a planta, secou tudo. E Jonas ficou revoltado de novo. É meio bravo. Jonas, ele precisava ser tratado em algumas áreas. Ele ficou revoltado de novo. E aí, então Deus tem uma conversa com ele. Diz: cara, você está bravo com uma planta que não foi nem você que plantou. Ele só quis mostrar para Jonas como Jonas estava distante da realidade do que Deus queria para a vida dele. Ele dizia: Jonas, e é algo que a gente está ouvindo aqui hoje, você precisa ser mais misericordioso. A minha e a sua falta de misericórdia hoje, ela pode ser exemplificada com faz o L. Aí eu vi algumas pessoas dizendo assim: por que você não cola no seu comércio que você apoiou o candidato tal? E eu vejo um post desse e eu fico perguntando: onde está a misericórdia dessa pessoa? Que quer que aquela falha, ela quer falir o comércio daquela pessoa. E a gente está achando que isso é normal, porque a massa está pedindo isso. Ah, é isso. E quando você vê, você está pecando. E nem está se dando conta de que está plantando. E quem planta, colhe. Não, pastor, mas não é colheita do que ele plantou? Tá, e você está plantando o que então? Porque nós estamos dizendo: é colheita do que ele plantou, e não estamos dando conta que a gente está do mesmo lado plantando. Na nossa visão, um plantio diferente, mas não. Você não planta misericórdia, não espere colher misericórdia. A gente faz de um modo emocionante, de uma maneira linda. Existe o apelo,
Então nós saímos do nosso lugar e viemos aqui à frente, e a gente faz uma oração, a gente repete uma oração, não se dando conta do que aconteceu. Nós não temos o entendimento, e queridos, se a nossa visão espiritual fosse aberta, nós teríamos pessoas que viriam aqui à frente, ajoelhadas, implorando por salvação. Isso teria acontecido conosco lá atrás também. Mas por que não? A gente acha que o mundo natural é isso aqui, ele é mais real que o espiritual, que os demônios não são reais, que eles não estão tentando contra a nossa vida, ou que a eternidade, que nós estamos fadados a viver no inferno. Não, é tranquilo. Se nós tivéssemos essa noção, nós viríamos implorando. E é exatamente assim que Jesus começa esse texto. O reino de Deus é semelhante a um rei, semelhante a um senhor, que perdoou a dívida, mas o seu conservo não perdoou. E aí você diz: pastor, mas está falando de perdão. Porque perdão está totalmente ligado à misericórdia. Quem não tem misericórdia não perdoa. A misericórdia é uma evidência, como eu li no significado, o perdão é uma evidência da misericórdia. Para o Filho de Deus, o perdão não é opção. Isso é tão sério, que a Bíblia diz: se você não perdoa, você também não é perdoado. Aí a gente está tratando com, não, Deus sabe o que você precisa fazer. Mas pastor, é difícil, cada vez que você alimenta a dificuldade disso. Começa a alimentar do outro lado. Uma vez me perguntaram: pastor, você já teve dificuldade de perdoar? Eu disse: várias vezes. E o que você fez? Falei: eu pensei que eu não merecia perdão, eu foquei nisso. Eu não merecia perdão, mas eu fui perdoado. Quem sou eu então para não perdoar? Uma pessoa uma vez procurou e disse: pastor, fulano de tal fez isso, isso e isso comigo. E eu disse: você faria isso com ela? Ela disse: jamais, não faria. Eu falei: então isso prova que você é mais madura do que ela nessa área, né? A pessoa disse: com certeza. Eu disse: então tá, suporte ela. Porque se ela ainda errou nisso, é porque ela não amadureceu como você já amadureceu nessa área. Então suporte ela, ande em amor, e acredita que ela vai ser restaurada nessa também. Agora, de verdade, a grande verdade é que o evangelho não é para frouxo. Não é. Porque se ouve uma palavra como essa, não é para frouxo. É mais fácil guardar ressentimento, é mais fácil guardar mágoa. Aparentemente é mais fácil. Afinal de contas ele fez, afinal de contas aconteceu. Mas lembre-se, tudo aqui passa, e tudo que você está fazendo aqui vai refletir lá. Misericórdia precisa ser mais do que uma expressão que nós estamos usando. Misericórdia precisa ser um estilo de vida adotado por mim e por você. Você não está sendo misericordioso quando você conta da falha de alguém para outra. E você vai colher isso também. Pastor, mas então o que eu faço? Eu descobri, eu vi. Vai orar. Conversa com a liderança. Busca ajuda com quem de alguma forma pode te ajudar. Eu já falei, fofoca é isso aqui, ó. Não, mas ele é muito meu amigo. Não deixou de ser fofoca, a Bíblia não diz. Quando for para o seu melhor amigo, não é fofoca. Não tem isso. Amém? Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Você está recebendo alguma coisa? Eu creio que é tempo da gente colocar o espelho. O espelho tem que ser para nós, querido. Já usamos por muitas vezes a ideia de que a Bíblia não é um retrovisor.
onde você ouve uma palavra dessa e diz, nossa, era para fulano. É um espelho. O que eu estou ouvindo é para mim. Porque se eu me alinhar nessa área, as pessoas vão olhar para mim e dizer, cara, por que você parou de falar? Você era o maior fofoqueiro da família, o que aconteceu? Nossa, você que vivia trazendo. Não. Amém. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Faça uma oração. Eu tenho certeza que enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito foi te lembrando de situações que talvez você não tenha exercido misericórdia. Mas pastor, ele mereceu. Mas não é você quem diz que ele merece. O merecimento que você julga que ele está merecendo, talvez seja colheita pelo que tenha feito. Mas lembre-se, quando você julga ele, você também está plantando. O martelo nunca esteve na minha e na sua mão. Pai, eu te dou graças. A tua palavra encontrou lugar no nosso coração. E nós estamos saindo daqui essa manhã alinhados pela tua palavra. Espírito Santo, mostre a nós, continue trabalhando e mostrando e convencendo-nos de tudo aquilo que nós precisamos alinhar. Eu te dou graças, Espírito Santo. Que possamos olhar com o teu olhar, misericórdia. Que misericórdia possa, assim como desejamos e cantamos, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da nossa vida. Que possa ser uma verdade quando olhamos para outras pessoas também. Que ao olharmos para elas, para a falha delas, não venhamos a rotular. Nenhum filho teu foi rotulado por você pela falta, pela falha, pela queda. Pelo contrário, nós fomos rotulados pelo teu amor. O teu amor é a nossa marca. O teu amor foi o que nos envolveu. Fomos lavados e blindados pelo teu sangue. Você pode ficar de pé? Eu sei que está calor, a gente está perto de acabar já. Eu só quero que você usufrua um pouquinho mais dessa unção que está aqui. Existe unção para te ajudar. Sabe quando um carro atola? Talvez você estivesse atolado nessa área. Então vem o Espírito Santo hoje, joga um cabo de aço, engata em você e diz, eu vou tirar você daí. Arrependam-se. Arrependam-se. Essa é a mensagem do Espírito para mim e para você essa manhã. Arrependam-se. Não iremos nos moldar, não iremos nos amoldar com o que todos estão dizendo. Nós somos da fé e os da fé dizem a tua palavra. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Você não é o erro que você cometeu. Eu vou falar mais uma vez. Você não é a falta ou o erro que você cometeu. A Bíblia diz que em Deus Ele nem se lembra mais. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia.
Eu estou diante de homens e mulheres cheios da tua misericórdia, que não apenas desfrutam dela, mas aplicam ela. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de misericórdia. Eu quero que você confesse isso. Eu sou cheio de misericórdia. Declare isso. Eu sou cheio de misericórdia. Show pra macambro eu sore. Trou pra mlara bra eu sore quereria pra mlo. Cheios de misericórdia. A tua misericórdia nos alcançou. Eu te dou graças, Pai. A tua unção, despedaçando todo jugo, toda mentira, todo sofisma, todo engano. Em nome de Jesus, homens e mulheres cheios de misericórdia. Peça perdão ao Senhor pela sua falta de misericórdia. Vamos, aproveite esse culto. E se você termina esse culto achando que o que você está fazendo ou plantou como falta de misericórdia foi correto, eu oro para que o Espírito continue trabalhando em você. Sopra macambro eu sori quererei. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Teu Espírito. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso essa manhã, como eu disse, todos nós aqui estávamos fadados a viver sobre a tirania do diabo, até que reconheçamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós estamos sobre o império de Satanás. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, implorando a Ele salvação, ou o perdão dos seus pecados, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Existe alguém que entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, deseja fazer isso hoje? Vem aqui, eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar e não importa saber por qual motivo, mas você se desviou dos caminhos do Senhor e deseja essa manhã voltar aos caminhos, essa é a sua manhã, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você entrou neste lugar com alguma dor, enfermidade ou doença, existe cura para você. Sai do seu lugar e vem à frente se você precisa e deseja ser curado. Aleluia. Aleluia. Se você entrou neste lugar e você nunca foi batizado no Espírito Santo, tendo a evidência de falar, de orar em outras línguas, isso é para você também. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se não, você pode ir do seu lugar orar um pouco em outras línguas. Faça isso aí do seu lugar.